Esse termo mendigo emocional não é meu. Não fui eu que criei essa conexão. Eu peguei a inspiração do médico psiquiatra Dr. Augusto Cury, que eu sou fã, claro, né? Porque gosto muito da forma como ele escreve, gosto muito da forma como ele aborda a questão das emoções, nos ensina e nos inspira. E principalmente gosto bastante da parte onde ele conta da vida dele, que ele era ateu e depois começou a estudar a vida de Jesus, o Evangelho e a história que Jesus desenvolveu, né? E aí ele acabou sendo tocado e deixou o ateísmo, vindo aí a acreditar em Deus e etc. Eu acho muito curiosa essa história dele quando ele contou, né? Já algumas vezes ele conta isso. E eu gosto também da forma como o Dr. Augusto Cury entende, né, a psique de Jesus, porque ele aproveita, obviamente, que toda a história, né, toda a vida, para fazer essa analogia, para fazer essa conexão, né? E ele lembra para nós, o Dr. Augusto, que Jesus, ele muitas vezes usava dessa dominação emocional, desse domínio emocional que ele tinha, desse movimento interno de muita força que ele tinha, ele usava o silêncio proativo diante das situações de crise, inclusive. Que a gente tem isso muito bem explicado lá naquela parte onde tem a passagem da mulher adúltera, né? Onde Jesus está lá na beira da praia e as pessoas começam a chegar acusando a mulher e jogando a mulher no chão e vamos linchar, vamos apedrejar, porque ela é uma adúltera, ela é uma impura e etc. E Jesus não fala absolutamente nada e começa a escrever na areia, né? O que ele começa a escrever na areia nessa passagem? Ele começa a colocar ali as máscaras de cada um. Porque todo mundo acusando a mulher de adúltera, mas não tinha nenhum santo ali ao redor dele, na realidade, né? E aí Jesus começou em silêncio, só a escrever ali a sombra de cada um, né? Aquela partezinha que a gente não gosta. E aí, na PNL, a gente tem um exercício. Nesse momento, Jesus estava ali fazendo um feedback negativo de todo mundo, né? Estava falando, você é insólito, você é mentiroso, você é inescrupuloso, você é falso, enfim, você é perdulário, você é fofoqueiro. Estava lá só destrinchando o feedback negativo para trazer aquelas pessoas, né? Trazer a luz de que realmente não tinha ninguém santo ali querendo, na realidade, apedrejar a mulher que tinha cometido um ato falho dentro do relacionamento dela. E no outro momento, né, Jesus também, ainda por essa inspiração do Dr. Augusto, ele chama Judas de amigo. Naquela hora que Judas chega e beija o rosto, né, de Jesus ali na frente dos guardas, onde ele é aprisionado. E nesse acolhimento dessa traição, Jesus quer que Judas ali, de algum modo, de alguma forma, ele se conscientize de se salvar ou de evitar o sentimento de culpa por fazer aquilo. Porque na realidade Jesus sabia que aquilo ia acontecer, sabia que ele ia ser traído, sabia que um dos seus discípulos ali ia entregá-lo, sabia que Pedro ia negá-lo depois, né? Então,
E ainda assim, Jesus mantinha essa visão muito equilibrada das coisas, em meio às piores crises, né? Mas não é sobre isso a questão do nosso vídeo de hoje, embora tenha muito sentido a gente trazer as duas figuras, o doutor Augusto aqui que nos deu a inspiração desse tema e a figura amorosa de Jesus também. Mas o que eu quero refletir com você hoje, especificamente, é que a gente tem que prestar muita atenção na forma como a gente constrói os nossos pensamentos. Se você é adepto da PNL, da programação neurolinguística, como eu, né, você vai saber que a gente tem um processo lá que a gente chama de o observador, que é quando a gente se retira do lugar propriamente dito, né? E a gente vai para. Calma aí que eu esqueci sempre esquecendo de fazer algo importante. Ligar o meu cronômetro. Pronto. E aí, quando a gente tem essa posição do observador ativada, a gente consegue sair daquela situação e enxergar o panorama geral, enxergar o cenário geral. A gente consegue fazer isso. Mentalmente, a gente consegue fazer isso. Você consegue se colocar fora daquela situação em si. Claro, se você estiver no estado de tranquilidade, se você estiver no estado fora do caos, você consegue sair daquela situação e olhar ela como alguém de fora, como um observador. E nessa autoobservação, a gente precisa ter atenção na forma como a gente constrói os nossos pensamentos. Porque a gente tem os nossos copilotos mentais. Esses copilotos mentais, eles são inconscientes. O nosso eu, e aí o nosso self, o nosso eu superior, a nossa consciência maior, essa consciência que consegue se distanciar e se locomover entre as situações, se a gente está no momento de racionalidade, de tranquilidade, de calma, e de maturidade, inclusive, para se permitir observar, né? A gente consegue observar a forma como os nossos pensamentos estão sendo construídos e, principalmente, quando esses copilotos emocionais eles entram ali em conexão, eles aparecem, né? Quem são esses copilotos inconscientes? Van, explica melhor isso aí para a gente entender. Os copilotos inconscientes, que aí a gente não tem como saber, mas à medida que a gente estrutura essa nossa observação emocional, à medida que a gente consegue, né, essa paz e essa tranquilidade e principalmente essa conexão de respirar e parar para analisar tudo antes de agir, que é o que a gente vem falando essa semana, né? A gente observa esses quatro copilotos inconscientes. O primeiro copiloto é o gatilho da memória. Alguma coisa aqui na minha vida atual dispara o meu gatilho de uma memória inconsciente. Vou dar um exemplo. Você está lá no ambiente de trabalho, fazendo as suas coisas lá, entra o seu chefe a toda pela sala e começa a gritar, esbravejar, porque você esqueceu de entregar alguma coisa muito importante para ele. Essa forma do seu chefe entrar na sua sala, no meio de todo mundo, começar a esbravejar, começar a falar, te dispara o gatilho da memória de você lá com 3, 4 anos de idade, tendo derrubado a xícara de café com leite na sala, no meio da sala, e você tomou um grito da pessoa que estava lá com você, seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, seu tio, seu irmão mais velho, não importa. Teve esse gatilho da memória que, opa, voltei lá. A depender, né, da sua estrutura emocional, você vai ter uma reação diante dos seus gatilhos de memória aí que são disparados. Então, por isso que é importante a gente ter
esse eu, esse observador, esse nosso piloto bem integrado, essa nossa estrutura, né, de não reagir, mas de entender o que está acontecendo primeiro, bem ancorada, porque senão vem o copiloto inconsciente aí do gatilho da memória e você, pá, começa a chorar na frente de todo mundo, porque o chefe entrou lá deslocado na sua sala. Segundo o copiloto inconsciente, são as janelas que o Dr. Augusto Cury chama de janelas light ou janelas killer, janelas de memória. As janelas killer levam você para situações onde você teve um grau emocional muito profundo, situações traumáticas, situações, né, bastante desafiadoras e que acontecem também corriqueiramente. Você está ali na cidade de São Paulo, está passando ali pela Marginal Tietê, quem sabe aqui como é a loucura de São Paulo, sabe onde é a Marginal, de repente você vê um acidente de moto. Aquilo te abre uma janela killer gigante. Seja porque você já viu alguém da sua família, seja porque você já sofreu um acidente propriamente dito, seja porque você ajudou alguém no outro momento numa situação dessa. Então você vai direto para aquela janela da memória e você começa a construir seus pensamentos a partir desses copilotos inconscientes que a gente está trazendo aqui, tá? O terceiro é a âncora da memória, principalmente onde essa memória ela tá lá muito ancorada no passado, muito pré-fixada, muito profunda, e a gente não sabe muito bem como desconectar ela, e ela está nos atrapalhando na vida aqui e agora. Acontece muito nas nossas situações de criança ferida, tá? E eu vou falar mais disso ao longo da nossa semana aqui. E por último, o alto fluxo. O que que é o alto fluxo? O alto fluxo é quando você começa a entrar naquela resenha mental que não para, sozinho. Você tem uma situação X e você começa lá. Porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo, porque vai acontecer aquilo outro, porque vai acontecer aquilo outro, porque vai. Você entra num alto fluxo de muitas ideias e muita ansiedade, e muita criação mental, que quando você vê, você já está numa situação até de ansiedade generalizada, dependendo do grau desse alto fluxo aí nessa construção dos seus pensamentos. E a gente tem o grande mito do controle total. A gente acha que nós produzimos todos os pensamentos que a gente tem, na realidade, não. A grande parte dos pensamentos que vêm à nossa mente, eles partem desses copilotos inconscientes aí. Então, na realidade, a minha mente ela pode descansar muito mais do que eu imagino, mas eu tenho que começar a fazer esse trabalho de realinhamento e de reorganização mental. Vã, mas onde é que entra então esse tal de mendigo emocional, né? Onde é que ele tá? Esse mendigo emocional, que o doutor carinhosamente chama de cocaína digital, é o que nós nos tornamos dependentes da cocaína digital, pelo excesso de informações, pelo excesso das telas curtas, dos vídeos de Reels, dos vídeos da outra rede que começa com tique, termina com toque, das notificações que a gente recebe no celular e que vão hiperacelerar a nossa mente e também o nosso estado de ansiedade, a depender do dia. A depender do dia, a gente está querendo receber a notificação de uma pessoa X, de uma pessoa Y, de um contato Y, de uma resposta N, de um e-mail que a gente enviou, de um WhatsApp que a gente está esperando, não importa. A gente entra em dependência de dopamina rápida, criada por esses fluxos de informação das nossas tecnologias todas.
E aí nós nos tornamos mendigos emocionais, porque esses disparos rápidos de toda essa informação vai gerar para gente uma dependência emocional da informação, que o Dr. Augusto Cury carinhosamente chama de cocaína digital. Essa dopamina, que também atrapalha, esses quatro copilotos inconscientes e as suas emoções propriamente ditas, né? É um processo que você faz um dia de cada vez, só por hoje. Só, só por hoje eu vou observar as minhas emoções, só por hoje eu vou entender como é que as minhas emoções estão fluindo, só por hoje eu vou perceber os meus pensamentos, se eles estão mais acelerados, se eles estão menos acelerados, se eles estão mais conectados, se eles estão me derrubando, se eles estão me levando para lugares que eu não quero ir, porque aí eu já estou com essa dependência emocional toda conectada, né? Quando você se deparar diante de um pensamento que está te perturbando ou de uma emoção que está te atrapalhando, aquela emoção do medo, aquela emoção da ansiedade, sem qualquer motivo aparente, você não está passando por nenhuma situação específica que deveria desencadear isso, e aí você subitamente recebe aquela descarga emocional. Pode ser qualquer outra, né? Você tem 5 segundos para agir antes que essa informação perturbadora seja registrada no teu córtex de forma permanente e comece a fazer esse fluxo de pensamentos aumentar. Por isso que importa muito essa questão da ideia do observador. Você colocar o observador para examinar tudo isso de perto. Nesses 5 segundos, que é um exercício que você deve praticar diariamente, como se fosse uma espécie de ducha emocional que você se permite tomar, né? Faz isso no final do dia, pelo menos, para começar essa ativação, para começar essa percepção. Primeiro você duvida desses medos, dessas ansiedades, dessa incapacidade que está falando para você que você não pode, que você não consegue, que não vai dar certo, que isso não é possível, que vai dar errado, que vai acontecer alguma coisa. Começa a duvidar das verdades absolutas que sua mente começa a querer interferir. Segundo, critica. Critica cada pensamento negativo que aparecer na sua cabeça. Critica cada pensamento autodestrutivo que aparecer na sua cabeça. E terceiro, mas não menos importante, determina que esse observador, que agora você sabe que existe, você pode ativar e chamar ele quantas vezes você precisar, ele consegue reescrever a tua história todos os dias. Ele consegue olhar para essa situação e te tirar do vale de lágrimas. Olha que chave a gente tem aqui. Nos primeiros 30 segundos da tensão emocional, quando aquele medo bate, quando a ansiedade bate, quando aquelas perguntas negativas começam a aparecer, o seu cérebro ele vai entrar em hiperfoco. E é aquela hora que ele liga o nosso circuito ali da amígdala e fica patinando entre a luta ou a fuga, né? Eu vou lutar ou eu vou fugir, eu vou lutar ou eu vou fugir. Isso aqui que está vindo na minha cabeça, eu vou lutar contra isso ou eu vou fugir disso. Eu vou lutar contra essa ansiedade ou eu vou fugir dessa ansiedade. E fica ali 30 segundos nesse movimento. Se essa situação emocional foi disparada por uma outra pessoa, é nesses primeiros 30 segundos que você quer voar no pescoço dela, que você começa a gritar, que você começa a chorar, que você começa a querer que a pessoa te ouça de qualquer maneira, defendendo seu ponto de vista. Porque o teu cérebro ele está fazendo essa ativação entre lutar com alguém
para se defender, para se prevalecer, para sobreviver ou de fugir. Isso é instintual, primitivo, reptiliano. Ó, veio até o cacho junto. Então, você precisa se permitir observar esse lugar. Você precisa se permitir abrasar essa fogueira, né? E para você sair desse circuito, quanto menos conectado, e aí precisa ver também se você não está sofrendo do FOMO, né? O FOMO é aquela preocupação de perder algum detalhe importante. Muitas pessoas hoje estão sofrendo de FOMO, não conseguem ficar desconectadas, não conseguem ficar sem a tecnologia. E aí são as mais mendigas emocionais que a gente pode conhecer, né? E quando a gente está nesse estado de mendicância emocional, a gente está só sobrevivendo. A gente já parou de viver há muito tempo. Porque a vida real requer presença, requer aqui e agora, requer você estar assistindo um vídeo como esse, tomando nota, né? Fazendo as tuas análises, se auto-observando, se auto-analisando, para você sair desse lugar, para você deixar de ser esse mendigo emocional e deixar de ser essa pessoa que se perde em meio aos pensamentos, para principalmente evoluir emocionalmente. Porque quem domina os nossos pensamentos somos nós. Às vezes a gente começa a contar uma historinha e vai contando uma historinha, e vai contando uma historinha, e vai contando uma historinha, e a gente vai acreditando nessa história como se ela fosse verdade. E aí o que que acontece? A gente vai provar por A mais B que ela é verdade. E aquilo vai começar a acontecer na nossa vida, o que quer que seja, tanto para o bem quanto para o mal. É por isso que você vê tanta gente que fala sobre a lei da atração, para que você finja algo. Porque enquanto você finge, você está enganando o teu cérebro, fazendo ele acreditar que aquele fingimento está acontecendo. E por trás você está rodando o HDzinho, né, de uma outra construção, de um outro processo. E que lembra a neuroplasticidade. Quando fala de neuroplasticidade, a gente fala de mentoria 3. A nossa mentoria, onde você tem ali a sua oportunidade de criar hábitos saudáveis que, além de melhorarem a sua vida emocional, principalmente, mas em todas as áreas, levam você a outros patamares de construção, a outros lugares onde a sua mente para de te atrapalhar. A sua mente para de fazer você deixar as coisas sem resultado. A sua mente para de ser o seu maior sabotador. Você garante, Van, 100%? Se você fizer a tua parte no processo, eu garanto a minha parte. Aí a gente constrói o 100% com tranquilidade. E o link para você se inscrever está aqui na descrição do nosso vídeo. Você vai ter aula toda terça-feira às 20 horas comigo no Zoom. Você vai ter sessões individuais, pelo menos 2 sessões individuais comigo, já inclusas. Você vai ter um conteúdo vastíssimo de neurociência, de psicanálise, toda terça-feira aula, exercício, atividade. Você vai ver se você não melhora e não sai dessa mendicância emocional e não sai dessa situação avassaladora de ansiedade, de preocupação, de procrastinação. Você vai ver, depois você me conta. Vamos parando a nossa conversa de hoje por aqui. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.